Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Ana Flávia, eu sou maquiadora e hoje eu vou fazer uma make com vocês respondendo dúvidas que apareceram nas caixinhas de pergunta que eu deixei pra vocês lá no Instagram. Mas antes já queria pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, eu tô sempre por aqui trazendo as novidades da beleza pra vocês. Também já deixa aquele like pra não esquecer depois e bora lá ver aí, solucionar as questões de vocês. Bom, gente, então recentemente eu abri uma caixinha de perguntas lá pra vocês me falarem as técnicas que mais te irritavam, aquelas técnicas de maquiagem que vocês não conseguiam entender, que dava errado. Enfim, tive algumas respostas bem legais, gente, de dúvidas que eu nem sabia que realmente vocês tinham. Então hoje eu vou fazer uma make respondendo essas dúvidas enquanto eu falo como contornar essas situações, tá? Inclusive, quem não me segue lá no Instagram já vai me seguir, porque eu pretendo abrir mais caixinhas de pergunta mais frequentemente. Se vocês gostarem desse vídeo, eu posso fazer outros como esse, tá, gente? Vamos começar então com preparação de pele? Essa pergunta aqui, gente, ela é muito boa, principalmente porque agora minha pele tá mais sequinha e acontece comigo também. Ela falou que a base abre no nariz depois de 1 hora maquiada. Então tem algumas opções, tá, pra isso acontecer. Uma relacionada a peles oleosas e uma a peles secas. A pele oleosa, normalmente ela abre, mas aqui assim, ó, mas normalmente é mais ligada com oleosidade. Então você sente que a pele tá ficando oleosa e a maquiagem ela vai derretendo, tá, em algumas regiões do nariz. Nesse caso dela, eu tô achando que é mais relacionado a essa questão de peles secas, quando a base dá uma craquelada. Então, gente, esse caso ele pode ser relacionado a uma pele realmente seca, então uma pele que ela é mais ressecadinha pelo tipo de pele, ou também pode acontecer quando a pessoa tem a pele oleosa, mas não tem o costume de hidratar. Então a pele é oleosa, mas ela fica ressecada em algumas regiões, principalmente essa região do nariz que é mais sensível. Então, gente, o que eu sugiro a pessoa fazer? Tanto pra essa questão de peles secas, quanto para as peles oleosas que podem estar ressecadas em alguma região. Primeiro a gente vai pegar então um hidratante. Eu já limpei minha pele, é sempre importante estar com a pele limpinha antes de começar a make. E eu tô com esse hidratante aqui, que é o Water Cream da Bruna Tavares, porque eu acho ele uma boa opção, tanto para peles secas quanto para peles oleosas, porque ele é um hidratante que hidrata bem, mas ele tem uma textura mais geladinha, assim, sabe? Uma textura mais aquosa mesmo, mas sem ser um hidratante tipo gel, sabe? Então, ó, tá vendo a textura dele, como é que é? Eu vou colocar em todo o rosto, então, esse hidratante, que ele tem essa textura mais aquosinha mesmo. E daí ele já vai fazer esse primeiro papel de hidratação. E agora, pra combater essa questão do craquelamento no nariz, né, da base abrir no nariz, a gente vai vir com um hidratante mais potente nessas regiões que você sente que a pele resseca com mais facilidade. Então, eu vou usar esse daqui, que é o Charlotte's Magic Cream, da Charlotte Tilbury. Esse hidratante, ele é muito rico, gente. Ele é muito milionário, é muito caro, tá? Mas eu só vou usar ele com vocês hoje porque eu tô sem hidratantes, assim, muito potentes pra pele seca, sabe? Daí eu terei que colocar vários por cima, vários hidratantes, um em cima do outro, sabe? Então esse daqui representa um hidratante um pouco mais potente para vocês colocarem pontualmente nas áreas que estão mais ressecadas. Quanto mais seca a sua pele for, mais potente pode ser o hidratante. Esse daqui eu só recomendo para peles bem secas mesmo, porque para oleosa eu acho que ele pesa um pouquinho. Se sua pele for oleosa e ela derreter, né, no nariz, ao invés de abrir, se ela derreter aqui e tal, é importante você procurar um primer pra segurar essa oleosidade, principalmente da zona T. Eu gosto muito do primer Matte Fine da MAC, ele tem acho que umas 12 horas de controle de oleosidade e ele é realmente muito bom, a textura dele é muito boa, não atrapalha ele na maquiagem, sabe, não é aquele primer que esfarela. E lembrando que eu tenho aqui a minha lojinha da MAC, então se vocês gostarem desse estilo de primer, já vai lá conferir, tá bom? A próxima dúvida, gente, é em relação à ordem dos produtos. Então você coloca aí o corretivo antes ou depois da base. Eu sinto que tem gente que faz das duas formas. E assim, não é errado, tá? Você colocar o corretivo antes da base. Se é uma preferência sua, tá tudo bem. Mas eu gosto de colocar o corretivo depois da base, porque a base, ela já é aquela nossa primeira camada pra uniformizar a pele. Então a base, ela já vai dar conta dessa primeira camada de manchinhas, de acne mais fáceis de cobrir. E o corretivo, eu gosto de vir com ele pra cobrir o que a base não conseguiu cobrir. Então assim a gente consegue uma pele mais leve, porque você não vai precisar torar a mão lá na base, deixar uma pele bem grossa,
grossa, um reboco, que não é muito meu estilo, tá, gente? Eu prefiro uma pele que, se você chega perto da pessoa, você vê que a pele dela tá bonita, que não funciona só de longe, enfim, só pra foto. Então você vai conseguir fazer uma pele mais natural, uma pele mais fina e cobrir o que você quer cobrir com o corretivo com um pouco mais de cobertura, tá bom? Então é isso que eu vou fazer aqui. Eu vou usar essas duas bases, a da Bianchi Color Hydra Repair e a base Satin da Vizela, vou misturar as duas. Inclusive, gente, eu fiz um vídeo recente de bases que eu tô gostando pro inverno e essas duas estão nessa categoria. Então pra vocês verem que realmente elas são queridinhas aí do inverno. Vou colocar as duas porque eu sinto que a Color Hydra Repair, ela tá um tico clara pra mim e a Satin tá escura, então eu coloco um pouquinho das duas pra misturar. Vou aplicar assim com um pincelzinho kabuki, que eu acho fácil de espalhar, sabe? Você não precisa de muitas ferramentas pra fazer o acabamento, só com ele já dá conta. Essa base da Bianchi, gente, normalmente ela abre um pouco no meu nariz se não tá muito bem preparada a minha pele, tá? Normalmente eu gosto de misturar nessa misturinha um olhinho pra maquiagem, alguma coisa um pouco mais intensa, mais potente. Mas como esse creme da Charlotte Tilbury é muito, muito, muito potente pra pele seca, eu vou estar confiando nele. Vamos ver se vai dar certo. E daí eu já passo a base, inclusive nessa região das olheiras, sabe? Justamente por isso, porque ela já vai dar aquela primeira camuflada. Acho que rolou, hein, gente? Esse creme da Charlotte é realmente um creme mágico para peles mais secas, viu? Eu tenho a mãe de uma amiga minha que é uma questão pra ela, essa questão da base abrir no nariz. Ela fica muito irritada, porque realmente acontece sempre, 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 não importa a preparação de pele, é uma coisa que acontece mesmo. Então, pra esse tipo de pessoa, eu acho que vale a pena investir nesse creme da Charlotte. Agora, gente, a gente vai fazer a segunda parte, né, da dúvida se o corretivo é pra ir antes ou depois da base, mas já vou também aproveitar pra indicar aqui corretivos à prova de lágrimas. A questão com lágrimas é complicado, gente, porque lágrima ela é oleosa, então ela tende a derreter a maquiagem mesmo, tá? E são poucas as maquiagens que realmente resistem a lágrimas. Tem algumas maquiagens dessa estilo de... esqueci o nome da técnica. Pele blindada, essas coisas, eu nunca testei, mas promete ser a prova de lágrimas também. Nesse caso, se você lacrimeja muito, que não é chorar, né? Eu acho que um corretivo de longa duração, um corretivo aí que foi feito pra durar mais tempo, já vai ajudar bastante, tá? Nessa questão. Então, o que eu vou usar aqui, gente, é esse corretivo de camuflagem da Maquier, porque ele é um corretivo que realmente foi feito pra segurar bem na pele, tá? Ele tem mais ou menos a mesma proposta que o corretivo da Kryolan, mas o meu corretivo da Kryolan, ele tá na mala e essa daqui é uma opção legal nacional, tá? Mais acessível pra comprar. Esse meu aqui é na cor Canelle, eu acho que ele vai estar um pouquinho escuro pra mim, mas enfim, é isso. Até que deu, ó. E daí você pode colocar só um pouquinho, você não precisa colocar muito, muito corretivo também, tá vendo? Você colocando só a quantidade necessária de corretivo, ó, com corretivo assim, com uma cobertura um pouco mais alta, ele já vai cobrir tudo e vai deixar a sua pele, continuar com a pele leve, porque você não precisou colocar uma quantidade em excesso, sabe? Justamente porque a base já fez um primeiro trabalho ali pra sua pele. E esse corretivo aqui, por ele ter essa proposta de ser uma camuflagem, né, de realmente ser uma maquiagem daquela bem resistente, eu acho que ele é uma boa opção pra quem precisa que ele dure mais por essa questão de lágrimas. Inclusive teve uma outra pergunta falando sobre como corrigir a olheira, né, como realmente cobrir a olheira, só que sem ficar com excesso, com acúmulo de produto. E uma dica boa, gente, principalmente normalmente quem não consegue cobrir a olheira e sente que acumula muito produto, é quem tem a olheira um pouco mais escurecida, e daí, na tentativa de conseguir cobrir a olheira, vai adicionando camada de produto. E daí, às vezes, o corretivo que você tá usando é leve demais pro seu tipo de olheira, então você precisa de um corretivo que tenha uma cobertura mais alta. E assim, eu não curto bases de cobertura muito alta, porque eu não sinto que tem necessidade pro rosto inteiro. Mas corretivos de cobertura alta são legais justamente por isso, porque você vai colocar pontualmente, então às vezes ele é até melhor do que um corretivo de cobertura mais baixinha, porque pra sua olheira um corretivo desse não vai dar conta, sabe? Então esse daqui da Maquier, eu coloquei uma quantidade mínima, gente, e ele já escondeu tudo. Então ele não vai ficar com essa textura muito grossa e vai esconder bastante.
Uma outra dica, né, é aquela de primeiro neutralizar a olheira com um corretivo mais laranjinha, que daí também isso vai já camuflar essa olheira mais escurecida, e depois você vem com o corretivo da sua cor pra realmente neutralizar tudo. Daí se você tiver, por exemplo, espinha, você pode vir aqui também pontualmente e colocar o corretivo em cima da sua espinha e tudo mais. Pra isso é importante que o corretivo seja do tom da sua pele, não um tom mais claro, porque senão vai ficar aparente que você corrigiu aí as regiões do seu rosto com um corretivo mais claro do que a sua base, sabe? Lógico, não precisa ser exatamente igual, a gente pode inclusive, ó, bater a esponjinha pra dar aquela mesclada na pele, mesclada na base com corretivo, mas é importante que não seja aquele corretivo super brancão, sabe? Para as próximas dúvidas, gente, a gente vai usar o mesmo produto, tá? Que é uma paletinha de sobrancelha. Essa paletinha é da Candice Berenice, o meu é no tom clarete. E o bom dessas paletinhas de sobrancelha, para sobrancelha, é que você não vai errar no tom, porque já é um tom feito para as suas sobrancelhas. Porque normalmente muita gente acha que a sobrancelha, por exemplo, a minha sobrancelha é um pouquinho mais clara, acha que precisa de um marrom mais claro, mas que acaba pecando ali num marrom mais quente, num marrom muito quente e tudo mais. E normalmente as sobrancelhas, o tom que fica legal na sobrancelha é um pouco mais frio. Então esse tom é quase um cinza, né? Um marrom quase acinzentado. Então isso é importante na hora de preencher as sobrancelhas, tá? Pra gente preencher as sobrancelhas, primeiro a gente vai escovar aqui com a escovinha. E ela quer que a gente preencha a sobrancelha sem ficar, tipo, deixando mais marcadinha, então uma sobrancelha mais trabalhada, mas sem ficar aquela coisa grosseira, né? Então a gente vai pegar um pincelzinho chanfrado, essa paletinha, e vou pegar a sombra dessa paleta, tá? Não usa a pastinha, usa a sombra. Usa uma sombra de sobrancelha pra essa técnica. E daí a gente vai, ó, começar de baixo pra cima e começar... Eu gosto de começar aqui nesse meio da sobrancelha, sabe? Porque não é nem tão aqui nessa parte da frente, porque normalmente essa parte da frente ela é mais ralinha, e nem, tipo, na parte de trás, porque ela também precisa terminar, e terminando aqui a sobrancelha. Então a gente vai começar aqui nesse meinho, vai levando essa sombra pra parte de trás, pra cima e também aqui pra frente. E daí assim você consegue um efeito, gente, mais natural, porque você não vai ter colocado muita sombra já direto aqui na frente, porque aqui na frente ela é mais ralinha mesmo. Não vai colocar muita sombra aqui delimitando a sobrancelha. Tem gente que gosta, mas acho que nesse caso, né, que é uma sobrancelha mais natural, então você não delimita muito essa parte aqui de cima, você vai levando só o resto do esfumado, né? Então o resto da sua sombra você vai levando lá pra cima, e assim você consegue um efeito mais naturalzinho na sobrancelha, ó. Uma sobrancelha preenchida, mas sem ficar aquela sobrancelha too much. Então, ó, tá vendo? É uma sobrancelha que preencheu as falhinhas, mas, tá vendo? Essa é a minha sobrancelha natural. Não fica aquela coisa que só chega a sua sobrancelha primeiro, sabe? Então esse é o jeito que eu faço quando eu quero deixar minha sobrancelha um pouco mais marcadinha, mas ainda assim mantendo a naturalidade. Então, de novo, a gente vai pegar o primeiro toque do pincel, gente, é sempre o que vai depositar mais produto. Então a gente nunca quer colocar isso onde o produto precisa acabar, entendeu? Precisa morrer. E nesse caso da sobrancelha, ele precisa morrer tanto aqui nesse comecinho, quanto no finalzinho dela. Claro, se você tiver mais falhinhas, você pode caprichar na falhinha em específico, né? Tô falando nesse caso que seria só pra dar aquela preenchida, assim, ficar uma coisa muito a mais. E daí é só pentear a sobrancelha pra dar uma esfumada, ó. E já foi. Sobrancelha preenchida aí rapidinho e sem ficar marcada. Já para as sardinhas, eu gosto de usar um grampo, ó. Um grampinho. E essa mesma paleta, eu também pego a sombra, tá vendo? Ela tá até com uns buraquinhos. Eu gosto de pegar assim com um grampinho e ir carimbando, ó. E carimbando aqui onde eu quero colocar essas sardinhas. Tem muito jeito de fazer sardinha, gente. Tem gente que faz com tinta de cabelo, com sprayzinho de cabelo e tudo mais. Tem gente que pega assim no pincel e espirra. Esse é o jeito, não é o jeito que eu acho que, tipo assim, dá super, que fica o mais natural possível, tá? Pegando assim, diluindo um produto num óleo e espirrando no rosto, eu acho que fica bem mais natural. Mas é o jeito que eu acho mais prático. E esse pessoal que faz essas sardinhas mais naturais é mais com esse foco na foto e tudo mais.
Então, às vezes, não é nem pra durar a maquiagem, não é nem pra durar a sardinha, sabe? É mais pra um efeito. E daí, a pessoa se dedica mais a essa técnica, tá? Sabe? Mas pra mim, que quero uma coisa mais rapidinha, esse daqui do grampo tá ótimo. E eu acho que vocês também estão buscando coisas aí mais rapidinhas. E daí é isso, ó. Tá vendo? Coloquei aí em tudo. E você pode ir com o dedinho ou com a esponjinha, só dar uma apagadinha nela e ao mesmo tempo transferindo essa sardinha para outros lugares. E daí a gente deixa a sardinha bem natural, ó. Fica uma coisa tipo meio, ai, peguei um sol e tal. Mas ao mesmo tempo fica bem naturalzinha, tá vendo? Essas foram as dúvidas da pele, gente. Vamos agora passar pros olhos, que a gente tem bastante coisa também. Bom, gente, pros olhos, então, tivemos dúvidas sobre delineado, né? Obviamente, porque delineado é aquela coisa que sempre gera dúvidas. Delineado esfumado, fox eye, então todas essas técnicas que a gente dá uma puxadinha, né? Aqui nos olhos. Tanto o delineado em si, né? Que é aquela coisa mais gráfica e tal, quanto o delineado mais esfumadinho, fox eye, nada se resume a um delineado esfumado e tal. E aí eu vou aproveitar pra fazer com vocês esse mais esfumadinho, que é uma boa opção também pra quem tem ou a pálpebra que cobre muito o delineado, que o delineado, assim, aquele traço bem forte não fica tão legal. Então também é uma técnica legal pra pessoas que gostam desse puxadinho do delineador, mas às vezes não tem um olho tão propício a essa técnica, tá, gente? Então bora lá. Eu vou usar essa paletinha aqui da Bruna Tavares com a Minnie Mouse, porque ela é uma paleta que tem vários tons coringas pra gente fazer esse estilo de olhos e tal. Bom, gente, então já fiz um olho primeiro e agora eu vou fazer o outro com vocês. Eu vou começar com esse preto, tá? Sim, preto. E eu vou usar esse pincel, que tá vendo que ele é bem fininho? Dá pra ser um pincel assim mais chanfrado também, tá? Mas ele tem que ser mais fininho, porque a gente vai meio que carimbar um delineado aqui. Eu vou pegar esse aqui, vou pegar um pouquinho só do preto e vou colocar ele bem aqui na raiz dos cílios. Lembra aquela questão do primeiro toque do pincel, que é onde descarrega mais produto? Então eu coloquei primeiro ele aqui nesse meinho, pra depois ir trazendo aqui pra essa parte do olho, pra esse canto do olho. E agora eu vou fazer o rabinho, ó. Então eu vou puxar o rabinho em direção à minha sobrancelha aqui, tá vendo? Não precisa ficar perfeito, tá, gente? É só meio que uma base pra aonde a gente vai seguir com o resto das sombras. Agora eu vou pegar assim um pincelzinho bem pequenininho, tá vendo? De precisão. E vou pegar um marrom um pouco mais escuro, esses dois, ó. Pra começar a esfumar esse preto. Então eu vou colocar em cima aqui, tá vendo? Em cima do outro, da outra sombra. E começar a levar isso aqui pra fora também, ó. Bem levinho. Essa parte do rabinho, o segredo é ficar com a mão bem levinha assim, ó. E agora a gente vai pegar esse pincel, que ele já é um pouquinho maior do que aquele outro, de precisão, tá vendo? E eu vou pegar uma sombra mais clara pra esfumar isso daqui com ele, tá? Então eu vou colocar aqui de novo em cima, pra gente começar a tirar essas marcações. Então em cima aqui, e vai levando isso pra fora. Já poderia deixar assim, tá? Quem gosta assim de uma coisa bem nadinha. Eu apagaria um pouquinho o rabinho aqui e já estaria um esfumado mais discretinho. Mas eu vou colocar, pra ficar assim um pouquinho com essa sombra, eu vou colocar um pouquinho da sombra mais alaranjada aqui nos olhos. Então eu vou pegar esses dois, vou colocar aqui, ó, em cima de novo e ir trazendo pra dentro e pra fora também. Seguindo o formato do meu olho, ó. Deixando isso um pouco mais retinho, sem subir demais, sabe? Limitando a esse esfumado aqui o fim do rabinho do delineado. Vou pegar de novo a sombra mais clarinha de todas pra colocar aqui, ó. Pra não ficar um triângulo marcado aqui em cima. E agora eu vou pegar de novo aquele primeiro pincel com o pretinho, só pra reforçar um pouco essa raiz dos cílios, porque a gente esfumou e ela deu uma saída, né? E agora, só pra dar uma limpada, eu vou pegar aquele pincel que a gente usou pra colocar o corretivo e só vou limpando aqui, ó, levando pra cima. Essa técnica, gente, é bem mais fácil de fazer sem fazer a pele primeiro, tá? Porque a pele primeiro a gente já tem que deixar bonitinho aqui. Se fosse fazer primeiro os olhos pra depois a pele, eu só
iria esfumando aqui, meio mais ou menos, não me importando muito com essa linha mais reta, e viria com algodão e só iria tirar isso daqui. E daí ficaria perfeito. Então é um pouco mais fácil, tá? Mas como eu fiz a pele primeiro, ficou assim. E só pra finalizar esses olhos, gente, aqui dentro eu vou colocar um pouquinho dessa sombrinha branca, que eu acho que ela fica super bonita. Eu vou até usar o mesmo pincel que eu usei ali pra esfumar aqui, essas laterais, e eu vou colocar um pouquinho dela aqui assim, ó. Porque ela tem um rosado, ela tipo é branquinha, mas ela reflete um rosado e fica bem bonito. E antes de passar a máscara de cílio, gente, vou fazer então uma última dúvida que surgiu bastante sobre o lápis escorrer da linha da água, sabe? Então falando que já testou vários lápis e todos eles escorrem e tudo mais. Então o que acontece? Às vezes, pela própria oleosidade da pele, às vezes o clima também, às vezes o clima tá úmido, a maquiagem acaba escorrendo mesmo, tá? Não é 100% dependente da qualidade do produto. Uma coisa que vocês podem fazer pra evitar que isso escorra, que essa parte de baixo, que acabe levando muito aqui pra baixo, é o que eu vou mostrar agora pra vocês, tá? Então eu vou pegar aqui um lápis, esse daqui é um marronzinho, tá? Esse é daqui com Milano. Um lápis marrom é sempre bom também, porque às vezes o preto, por ser muito preto, ele escorre mais fácil também, tá? Mas se você gostar do preto, dá pra fazer isso com preto também. Então, ó, vou colocar aqui na linha da água o lápis marrom. Uma outra coisa que me falaram, ó, Foxy Eye, quem quiser fazer Foxy Eye, eu gosto só de, tipo, fazer um leve coisinho assim com o próprio lápis, ó. Só pra deixar esse olho um pouco mais agateadinho mesmo, mas bem pouquinho, tá? Eu não gosto de fazer um traço muito forte aqui embaixo. E daí, pra evitar com que esse lápis escorra, a gente vai dar uma selada aqui, bem aqui nessa parte da raiz dos cílios, tá vendo? Na parte de baixo dos olhos. Às vezes o lápis tá escorrendo demais porque você só coloca ele e vai embora. E daí ele vai acabar misturando aqui com, por exemplo, o corretivo. Então você pode selar com o próprio pó facial, então colocar bastante pó aqui embaixo, ó, tipo fazendo como se fosse um esfumado mesmo, pra evitar com que esse produto cremoso que tá aqui na linha da água acabe encontrando esse outro produto cremoso que é, por exemplo, a base, o corretivo. Mas aqui eu vou fazer com um marronzinho. Então eu já vou aproveitar também pra falar sobre uma outra dica, que é sobre esfumar aqui embaixo, tá? Que às vezes fica muito grosseiro e tudo mais. Pra isso a gente vai precisar de um pincel bem pequenininho, gente. Esse pincel, ele é da Macrylan, mas ele tá apagado, tá? Mas ele é bem pequenininho, olha o tamanho da minha mão. Olha o tamanho de um pincel, do pincel que eu usei pra colocar o corretivo, tá vendo? Ele é bem pequenininho mesmo. E isso vai facilitar, porque a gente vai ter mais precisão na hora de fazer isso. E eu vou pegar esse marrom, que ele é mais clarinho, e a gente vai colocar ele, ó, posicionado bem aqui, ó. Bem aqui na raiz dos cílios mesmo. E isso já vai fazer com que o lápis da sua linha d'água não escorra, porque a gente vai selar essa região que tava com o corretivo um pouco mais molinho, né? Então uma região que fica realmente mais suscetível a manchar. E pra esfumar essa região, é só você não vir com tanto produto assim, ó. Se você quiser vir com preto, por exemplo, você até pode, mas aí ele é realmente mais só quase aqui, ó, só esfumando bem de leve aqui na raiz dos cílios, e daí ele vai se mesclar com o marrom mais claro que a gente colocou, tá vendo? Então você pode fazer isso, colocar o marrom mais claro primeiro, que ele vai descer um pouco mais, e daí você já sabe da onde que você não pode passar, sabe? Quando você colocar o preto. Então você vai colocar só um pouquinho e os dois já vão se mesclar. E daí já fica uma parte de baixo esfumada mais bonita. Eu vou vir de novo com esse pincel de corretivo só pra dar uma esfumadinha de leve aqui nessa parte de baixo, pra ficar mais delicada ainda, tá? Porque esse é um look de olhos bem delicadinho. Bom, gente, a make inspirada aí nas dúvidas de vocês ficou assim. E pra gente finalizar, então, voltando lá na primeira dúvida, eu vou colocar aqui uma bruminha fixadora pra evitar que a base abra no nariz. Essa daqui é a Bruma Nutrifresh da Nina Secrets, que eu gosto muito. Bom, gente, então eu espero que vocês tenham conseguido aí tirar das suas dúvidas, que vocês tenham gostado do resultado final da make. E me conta também se vocês gostam desse estilo de vídeo respondendo as dúvidas de vocês. Espero que vocês tenham gostado então. Se vocês gostaram, já deixa aquele like, não deixa de se inscrever aqui no canal. E até a próxima!